Meus irmãos, a paz do Senhor, presbítero Cláudio, estamos de volta para trazer o resumo da nossa terceira lição. Hoje, terceira lição da revista Conectar Mais Jovem. Lembrando que nesse trimestre estamos estudando missões, o clamor da última hora. A gente tem relembrado, tem aprendido que a missão não começou no início da igreja, lá no dia de Pentecostes, registrado lá em Atos capítulo 2. A missão não começou quando Jesus iniciou seu ministério terreno. Missão está lá desde o Gênesis, né? Apocalipse vai nos mostrar, nos ensinar que Jesus, ele é cordeiro morto desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Então, o plano de Deus para resgatar a humanidade, está desde a origem, Deus nunca é pego de surpresa. Então, missão não começou na igreja, quando a igreja iniciou, não começou no ministério de Jesus, começou em Deus, começou no céu, gerou no coração do nosso Senhor, tá? Nossa terceira lição traz como título Missões e os Atributos de Deus. O amor pela humanidade, João, capítulo 3, versículo 16, vem retratar muito bem isto, o texto áureo da nossa Bíblia, que Deus amou a humanidade, Deus amou o mundo. Um amor tão lindo, tão perfeito, tão sublime, que deu seu Filho para que todo aquele que crê em Cristo não morra, não pereça. Está falando aqui de morte eterna, morte espiritual, mas tenha esta vida eterna que nós só obtemos através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje vamos falar sobre um dos atributos, comunicáveis do Senhor, que o Senhor compartilha, que o Senhor compartilha com o ser humano, comigo, com você, que é o amor. E em toda a Bíblia está lá o amor de Deus latente, bem claro, bem nítido, o amor de Deus para com a humanidade. O versículo do dia está na carta escrita por Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Verdade aplicada, a própria essência, o amor de Deus, faz com que ele anele em se relacionar com o ser humano, compartilhar de si mesmo e se derramar completamente sobre seus filhos. Os objetivos desta nossa terceira lição: explicar o propósito da missão em Deus, apresentar o relacionamento com Deus como ímpeto da missão e mostrar, irmãos, que o amor divino é a base da missão. Deus é amor. João vai falar isso na sua primeira epístola. O amor não reside em Deus. Deus é o próprio amor. Quando o primeiro casal, quando Adão e Eva se rebelam, desobedecem, Deus não devia nada para Adão, muito menos para Eva. Deus simplesmente poderia dar um basta ali. Mas não. O amor de Deus nos constrange. Deus sabia que Adão tinha pecado, mas sabe o que Deus fez? Ele não apontou. Que coisa extraordinária. Ele não chegou acusando. Ele chegou fazendo perguntas. Onde tu estás, Adão? Quem disse que tu estava nu? Entende? Olha como é Deus, Deus não nos envergonha, irmãos. Deus nos chama para conversar, para que expliquemos por quê, por qual motivo, o que nos levou a desobedecê-lo. E mesmo assim, o seu cuidado, o seu zelo conosco,
Ele nunca nos dá as costas, tá bom? Então, desde a queda do primeiro casal, o homem nunca se voltou para Deus por sua própria e espontânea vontade. Pelo contrário, o homem cada vez mais se afasta de Deus. É Deus que vem até nós primeiro. É o Senhor que vem até nós primeiro, que nos chama. Adão se escondeu, se afastou, temeu. Foi Deus que veio até Adão, dialogando com Adão, chamando Adão para conversar, né? Então, desde o primeiro casal, o pecado sempre nos afastou de Deus. E quanto mais pecamos, mais fugimos da presença de Deus. Então, o Deus que se revelou em Cristo, o Deus Pai que se revelou em Cristo, é aquele que é amor, né? E vai ao nosso encontro, ao encontro daquele que estava perdido, daquele que está perdido, a fim de que acusar de forma alguma, a fim de resgatar e trazer de volta ao seu seio, né? A sua proteção, ao seu cuidado. Então, esse é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Nosso texto bíblico dessa nossa lição de referência, carta escrita por Paulo aos irmãos de Efésios, capítulo 2, versículo do 1º ao 6º. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera no filho da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, Paulo, né, discorrendo aqui sobre a salvação que nós obtemos por meio da graça, né, um favor imerecido, não merecíamos, Deus provando o seu amor para conosco, né, nos resgatando, nos dando a oportunidade, né, de voltar aos seus braços. Infelizmente, muitos ainda rejeitam, né, esse acolhimento, esse cuidado, esse amor extraordinário de Deus para com a criação, para com a humanidade. O primeiro tópico da nossa lição, o propósito da missão em Deus. Um projeto na eternidade, missões e a manifestação da glória de Deus. Deus, ele estabeleceu o plano da salvação antes da criação. Antes da criação. Então, missão, irmãos, a missio Dei, a missão de Deus, sempre esteve no coração de Deus. A vinda de Jesus, a sua morte, o seu ministério, né, a sua ressurreição, nos ensina isso. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, está lá. O casal pecou, Deus dá a sentença, o casal é obrigado a sair do paraíso para não comer da árvore da vida e viver naquele estado deplorável eternamente. Então Deus expulsa eles do paraíso, mas não os abandona. Deus decreta que da semente daquela mulher
nasceria o varão que esmagaria a cabeça do enganador, da serpente. Então ali Deus dá uma esperança a Eva. Olha, não é o teu fim. Da tua semente vai nascer. Ou seja, Deus está dizendo que tu vai gerar vida. Entende? E Deus determinou que naquele dia Satanás estava condenado, né? Jesus esmagaria a cabeça da serpente. Então, a missão começou no coração de Deus. Deus não deu as costas para a humanidade. E Cristo vem revelar bem nitidamente, bem claro, né, este extraordinário amor de Deus por cada um de nós. Então, o plano de salvação não foi projetado, irmãos. Pega isso aqui, ó. O plano da salvação não foi projetado após a queda do primeiro casal no Éden. Pelo contrário. Pelo contrário, é desde a eternidade. Olha o que diz Efésios, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quer pontuar Deus, irmãos, Deus nunca é pego de surpresa. Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Quer ver mais? Deus nunca tem um plano B. Não existe, irmãos, plano B para Deus. Para Deus é sempre o plano A. Por quê? Porque Deus não erra. Deus não se equivoca. Deus não falha, irmãos. Glória a Deus por isso. O nosso Pai, ele não falha. Ele nunca é pego de surpresa. Entende? Quando a Bíblia vai usar algumas expressões, por exemplo, Deus se arrependeu. A ideia central, o objetivo ali é Deus lamentou o caminho que o homem escolheu, porque não foi aquilo que Deus projetou para o homem. Deus não criou o homem para o homem pecar, mas Deus não travou o homem para ele não pecar, entende? Ele lamentou o posicionamento, a atitude, o comportamento que o homem toma, entende? Mas Deus, ele nunca, absolutamente nunca é pego de surpresa. Deus conhece o ontem, o hoje, o amanhã. A eternidade está latente, claro, diante de Deus. Entende? Então, o nosso Deus não falha. Então, Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, vai dizer que Jesus foi o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Por quê? Porque Deus nunca é pego de surpresa, né? Deus sabia que o ser humano cairia de sua condição original. Em seu infinito amor e misericórdia, Deus planejou na eternidade o plano da salvação, o plano salvífico, que seria realizado através de quem? Do seu próprio Filho. Então, desde a eternidade. Aí vem as dúvidas, os questionamentos, as interrogações, mas por quê? Mas por que isso? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Entendamos uma coisa. Pode, irmãos, a criatura contender com o Criador? O Senhor vai falar que os seus pensamentos não são os nossos. Não são os nossos. Entende? A onisciência de Deus, um dos atributos de Deus que não é comunicável, que não temos, é a sua onisciência. Ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Nós não. Então, Deus conhece, Deus sabe se eu tomar o caminho pela esquerda, Deus sabe qual o resultado no final. Se eu tomar o caminho pela direita, Deus sabe também qual é o resultado no final, porque Deus está lá.
Em qualquer das situações, Deus está lá. Então, Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca erra, entende? Então, a ação de Cristo é a expressão plena do amor de Cristo, do Pai. Que ação? Jesus se entregar. Jesus vai falar, não me recordo, se não me falha a memória, em João, no Evangelho escrito por João, capítulo 8, que ele mesmo entregou, deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ninguém forçou. Então, em concordância com o Pai, desde a eternidade. Então, Deus nunca é pego de surpresa. Então, missão, nossa revista fala de missão, começou na eternidade. Está no coração de Deus. Nos dá a oportunidade de voltar para Ele. O homem foi criado para quê? Para a glória de Deus. Para se relacionar com Deus. Para louvor da sua glória. Entende? Entendamos isso, irmãos, de uma vez por todas. A criatura não pode dizer para o Criador por que fez isso, por que fez aquilo. A criatura glorifica o seu Criador. Que tudo que Deus fez, irmãos, foi perfeito. Perfeito. Porque Deus não faz nada pela metade. Entende? Então, a ação de Cristo é a expressão, né, é a expressão plena do amor do Pai, né, com o propósito de revelar a sua glória para o seu louvor. Deus não precisava de mim, nem de você, nem precisa. É amor. É amor. Lembra lá no Gênesis, na criação, Deus chega para a água e diz: produza a água, os peixes, tal, a terra produz as árvores, os frutos. Mas com o homem não foi assim. O Senhor nos moldou. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nossos atributos comunicáveis, o amor, a bondade, a santidade, a justiça, caráter, entende? A nossa semelhança. Deus não erra. Deus não erra. O problema é, novamente, desde o primeiro pecado, o homem nunca tomou a direção de volta para Deus, se Deus não for até ele primeiro. O homem, pelo contrário, sempre se afasta mais e mais e mais. Mas Deus prova o seu amor para conosco, novamente, nos resgatando através do sacrifício do seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, né? Então, para nós partilhar e vivenciar a glória de Deus é encontrar o seu propósito e significado de existência. O homem, ele sempre vai ter esse buraco dentro dele quando ele não tem Deus. E sabe de uma coisa, ele vai procurar preencher com alguma coisa. Ele vai tentar preencher com prazer, não consegue. Com fama não consegue, com dinheiro não consegue. Aí ele vai adorar ele próprio, vai adorar um ídolo, vai adorar um artista, vai adorar uma imagem, vai adorar um animal, vai adorar alguma coisa. Porque o lugar de Deus ninguém preenche. E o vazio vai sempre continuar na vida desta pessoa. O lugar de Deus ninguém preenche a não ser Deus. Entende? Nós somos criados por Deus. Esse fôlego que nós respiramos, foi Deus que nos deu. Então nós temos esse espírito dentro de nós que foi Deus que soprou. Então nada
nem ninguém ocupa este espaço, este lugar no nosso coração. E hoje nós, né, como servo do Senhor, temos o Espírito Santo habitando neste lugar, na nossa vida. Mas aqueles que não têm Deus, que rejeitam Deus, tenta preencher de alguma forma, mas não consegue. Nada na terra, no espaço, ocupa o lugar de Deus na nossa vida. Entende? Então o ser humano só encontra a verdadeira vida, irmãos, propósito, quando ele retorna à sua condição, né? O seu relacionamento com Deus, né? O seu estado original. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Olha o que Salomão vai dizer. Vaidade e vaidade. Decepção. Uma vida vivida longe do propósito de Deus, aquilo que Deus projetou para nós nesta terra. Uma vida vivida longe desse propósito, o final é frustração, é decepção, é desilusão. Vaidade de vaidade. Vaidade de vaidade. Então, não se iluda, jovem, com aparência. Não se iluda com o exterior. Não se iluda com isso. Não se iluda com isso. Ninguém nem nada ocupa o lugar de Deus na sua vida. Você chega nas universidades, fala-se de tudo, menos de Deus. Ou usa até o nome de Deus, mas de uma forma esporádica ou vazia. Mas falar de Jesus, falar do Salvador do mundo, falar do Espírito Santo, não se iluda com materialismo nenhum. Não se iluda com status nenhum. Não se iluda. O lugar de Deus na vida de um homem, de uma mulher, nada nem ninguém ocupa. Você pode até tentar, mas o vazio vai estar sempre lá. Entende? Então, missão começou em Deus. Deus nos ama. Não é que Deus precisa de nós, não, irmãos. É porque Deus nos ama. Deus nos fez, nos formou para a glória sua. Entende? Mas Ele não precisa de mim. Nós é que precisamos dele. Então a gente precisa ter este entendimento, ter esta consciência. E olha que extraordinário. Ele não nos deixa só, nunca. Já falamos em nossa lição passada. Deus Pai enviou Deus Filho, Jesus Cristo, para nos resgatar depois da desobediência do homem, do pecado. Jesus cumpriu a sua missão na terra, mas em João, capítulo 14, Jesus disse que ia para o Pai e enviaria um Consolador. Não nos deixa só. Não estamos sozinhos. Nós temos um advogado. João, sua primeira epístola, capítulo 4. Nós temos um advogado. Paracleto. Nós temos Jesus, é nosso advogado. Não estamos só. Nunca estamos sozinhos. Deus te ama. Deus te ama. Quer ver eu contar uma história para você? Meus pais foram separados desde muito. Eu devia ter uns 5, 6 anos, no máximo. E meus irmãos, nós somos 6. Vivemos com nossos avós. Tivemos um relacionamento muito distante com nosso pai. Graças a Deus ele partiu para a glória, partiu com Cristo. Mas nunca tivemos uma proximidade, entende? Fomos criados distante dele. E eu nunca ouvi do meu pai um eu te amo. Eu nunca ouvi do meu pai um eu te amo. E há um tempo atrás, eu estava no trabalho, trabalhando
torno da noite, e bateu uma tristeza, irmão, no meu coração. Acho que é dirigindo na igreja, dirigindo o culto de família, com a minha esposa. E eu estava no trabalho, à noite, de madrugada, e orando ao Senhor. E me bateu uma tristeza, irmãos, uma dor. E eu orei ao Senhor chorando. Eu disse: Pai, eu nunca ouvi um eu te amo de um pai. Eu falo para os meus filhos, mas eu tenho saudade disso, porque eu nunca ouvi. Eu sinto saudade disso, Pai. E sabe o que aconteceu, irmãos? No domingo seguinte, no culto, a gente estava dirigindo, eu e minha esposa, o culto de família, e aí nós tínhamos convidado uma irmã, uma missionária, para ministrar no culto de família. E sabe o que aconteceu, irmãos? Deus tomou essa mulher em mistério, e essa mulher chegou no meu ouvido e falou 3 vezes, bem baixinho, só no meu ouvido, só para eu ouvir: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Glória a Deus, irmãos. Falou mais coisas, mas eu só consegui ouvir isto. É amor, irmãos. Deus te ama. Deus te ama. Não é um pecado que vai te afastar, não é um momento de deslize que vai te definir. O arrependimento restaura. Eu estou fugindo um pouquinho do tema aqui, mas entende? Então, isto é amor, irmãos. Então, Deus ouviu a minha tristeza, Deus percebeu a minha tristeza e Deus me ouviu. É aquilo que eu tanto almejava de um pai terreno, eu ouvi do meu Pai Celeste. Eu te amo. Eu te amo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, isto, irmãos, é amor. É a missão do Senhor de me resgatar, de te resgatar, de me levar, de te levar para sentar na mesa, não como servo, mas como filho, entende? Somos filhos. Então, Jesus nos resgatou, o amor do Pai nos resgatou através do Filho e somos participantes das bênçãos do Filho. Logo, temos a honra, o privilégio de sentar à mesa do Pai, porque somos filhos. Isto é amor, é o amor de Deus por mim e por você. Né? Segundo ponto da nossa lição, o relacionamento com Deus como ímpeto da missão. Deus Pai como missionário, um Deus que está à procura. Então, João fala na sua epístola, né? Primeira epístola, que Deus é amor. Por Deus ser amor e nos amar, ele deseja resgatar o ser humano da condição de caído, né, de pecador, e colocá-lo na condição de filho, de herdeiro. Paulo fala isso na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Vamos colocar na condição de filho, de herdeiros. Então, a iniciativa da salvação e busca pelo perdido inicia pelo próprio Deus, que nos amou, que nos ama, entende? Então, quando nós ainda éramos pecadores, então foi Ele mesmo, Deus, né, que enviou o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para quê? Para nos resgatar. Olha o que Paulo fala na carta de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provando
o seu amor por nós. Cristo morreu por nós para nos resgatar, para nos trazer de volta, irmãos, a este relacionamento que Adão tinha com ele antes da queda. Ainda não chegamos à estatura de varão perfeito. O próprio Paulo fala aqui na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais, né? Efésios capítulo 4, versículo 13. Paulo fala, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ainda estamos neste corpo perecível. Nós estamos caminhando para aquele estado original, né, que o primeiro casal tinha. Entende? Então, isto é amor, irmãos. Deus nos ama. Em João, capítulo 4, versículo 23, o evangelho é escrito por João, Jesus conversando com a mulher samaritana ali no poço que Jacó tinha cavado para seu filho José, ali na comunidade de Sicá, né? Está lá em João, capítulo 4, onde João vai dizer que Jesus precisou passar por Samaria. Ali Jesus conversando com a mulher, Jesus afirma que o Pai, Deus, está à procura dos verdadeiros adoradores. Jesus não está falando o Pai estava, o Pai estará. Está dizendo o Pai está. Deus sempre está à procura dos verdadeiros adoradores. Entende? É uma ação, irmãos, contínua. Não foi passado, não será futuro, é contínua. Nós somos esses verdadeiros adoradores? Como estamos adorando ao nosso Deus? Como? A gente precisa ter essa consciência, entende? Então Deus está agora mesmo à procura de verdadeiros adoradores, entende? E o terceiro ponto da nossa lição, o amor divino como base da missão. Um Deus que ama, um Deus que deseja abençoar. Então aquele que ama, ama porque Deus o amou primeiro. É o que João vai falar. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Todo aquele que ama, ama porque Deus o amou primeiro e derramou o seu amor em nossos corações. Então, um dos atributos comunicáveis do Senhor é o amor, né? Que Deus compartilhou esse amor com o ser humano. Não é o amor eros, né? Está falando aqui do amor ágape, do amor altruísta, do amor desinteresseiro. Né? Novamente, desde que o homem pecou, ele sempre caminhou contrário a Deus. É Deus que veio até nós, que vem até nós primeiro. Então, um dos atributos comunicáveis de Deus é o amor, né? O amor ágape. Existe aí o amor ágape, esse amor que Deus tem por nós, né? Amor desinteresseiro, amor altruísta. Paulo vai escrever na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, sobre a importância, sobre o amor. Existe o amor eros, né, que é o amor de atração física, literalmente falando, de uma forma bem brusca, né? Existe o amor filia, né, que é o amor fraternal, o amor entre amigos, o amor entre irmãos. Então, o amor de Deus, esse amor que Deus tem por nós, é o amor ágape, né? Um amor perfeito, um amor que não é tendencioso, um amor que não busca, né, interesses, um amor altruísta, um amor perfeito, a ponto de se entregar. O homem rejeitou o Senhor, dando as costas, mesmo assim Deus amou a humanidade e nos deu uma porta que nos conduz a Ele. E mesmo assim Deus respeita a opinião daqueles que não querem. Deus não força, Ele convida. Jesus fala em João capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Ninguém vai a Deus senão por Ele. Mas Ele não diz, vocês são obrigados a vir a mim. Não, a escolha
é de cada um. Obviamente que há as consequências, né? Porque o inferno, o lago de fogo, não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e seus anjos. E só existe dois caminhos. Ou eu vou com Deus, ou automaticamente eu já escolhi um outro lado. Entende? Não existe um terceiro lugar. Ou um ou outro. Entende? Então, o amor de Deus, esse amor, a ponto dele entregar o seu filho por amor a uma humanidade, a um homem que deu as costas para ele. Entende? Um amor divino como base da missão. Seu amor é tão grande que deseja transbordar de si mesmo a toda a criação, pois todo amor que temos procede de Deus e todo aquele que ama é filho de Deus. Então, ao entender que o amor, esse amor ágape, né, do Senhor, deseja o bem ao próximo, fica mais fácil entender porque missões está no coração de Deus. Por quê? Porque Ele deseja resgatar das garras do pecado, do diabo, das trevas, da condenação eterna, o homem que lhe deu as costas. O homem lhe deu as costas e mesmo assim ele continua amando e continua convidando, continua chamando. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Eis que estou à porta e bato. O Senhor está nos chamando. Eis que estou à porta e bato. Ele não invade, irmãos. Muitos estão com a porta do coração trancada, dizendo não quero, mas o Senhor está. Eis que estou à porta e bato. Estamos falando de missão. Eu e você somos o agente do Senhor na terra. O discípulo. Entende? A igreja. A voz de Deus na terra. Então a gente precisa assumir essa responsabilidade. Porque alguém nos amou e entregou a sua vida por mim e por você. Entende? Isto é amor. Então os seres humanos só serão verdadeiramente abençoados quando viverem de fato este amor de Deus. O foco e o objetivo de nossas vidas não deve ser nem dinheiro, prazer, né? Orgulho, posição, enfim, mas termos nosso relacionamento estreito com Deus, com o nosso Pai, né? O verdadeiro relacionamento com Deus vivo, que nos faz ser abençoados e abençoadores. Sem Deus estamos perdidos. Uma missão que começou em Deus, hoje está sobre minha e sobre tua responsabilidade. E sabe qual o maior testemunho? O maior evangelismo? Principalmente nesse tempo em que vivemos? O testemunho, o comportamento, o caráter. Às vezes não precisa dizer nada, absolutamente nada, nenhuma palavra, mas o teu comportamento está sendo observado. E Deus está sendo glorificado na minha vida, ou não. Fica esta observação, né, para nós. Que testemunho estamos dando? Amém? Deus abençoe.